Há momentos em que o coração parece gritar dentro do peito, e mesmo assim, o céu permanece em silêncio. A noite é longa, o peso das preocupações sufoca, e cada pensamento se torna uma parede sem saída. É o instante em que o impossível deixa de ser uma palavra e se torna uma prisão. Os olhos procuram uma resposta, mas só encontram escuridão. Nesse cenário, o espírito se dobra, o orgulho se quebra, e o único som que resta é o murmúrio de uma alma cansada dizendo: Deus, eu não aguento mais. É o começo de uma oração verdadeira, aquela que nasce da dor mais profunda, onde o milagre se torna a única esperança. Há um tipo de silêncio que fere mais do que qualquer palavra. É o silêncio do céu quando você esperava um sinal, e nada acontece. Você ora, clama, chora, e ainda assim parece que Deus está distante, como se não te ouvisse, como se tivesse virado o rosto. Mas é nesse silêncio que ele mais trabalha. Porque enquanto você sente que nada está acontecendo, o invisível está se movendo. Deus não fala sempre com sons. Às vezes, ele responde com o tempo, com a espera, com o vazio que prepara o terreno do milagre. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. É o intervalo entre o pedido e a resposta. O momento em que a fé deixa de ser palavra e se torna resistência. E é nesse ponto que o impossível começa a se dobrar diante do poder dele. Chega um instante em que o coração entende aquilo que a mente sempre tentou negar. Nós não temos o controle. Todo esforço parece pequeno, toda estratégia falha, toda força se esgota. E é ali, no chão da impotência, que algo verdadeiro acontece. A humildade nasce. Reconhecer a própria limitação não é desistir, é abrir espaço para o divino agir. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele só espera que você admita: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. É nesse momento que a oração muda de tom. Deixa de ser um discurso e se torna um suspiro, porque quando o ser humano se rende, o céu se move. E o impossível, que parecia um muro, começa a se transformar em porta. Depois do silêncio, depois da rendição, vem o clamor. É o momento em que a alma, já sem forças, grita o nome que está acima de todo nome: Jesus, me ouve. Essas palavras, simples e sinceras, atravessam o escuro como uma flecha de luz. Porque o nome de Deus carrega a autoridade sobre tudo o que parece impossível, sobre a dor, a perda, o medo e até sobre a morte. Quando você o invoca, o ambiente muda, o invisível se curva. É o som do Espírito chamando pelo Criador, e o universo inteiro reconhece essa voz. Não é magia, é fé em movimento, é a alma dizendo: eu não tenho saída, mas o Senhor é o caminho. E é nesse instante que a presença de Deus começa a preencher o lugar onde antes havia desespero. Quando a fé parece fraca e o presente é pesado demais, é hora de olhar para trás. Cada vez que Deus te sustentou quando você achava que não ia conseguir, isso foi um milagre. Cada porta que se abriu quando não havia nenhuma. Cada lágrima que secou sem explicação. Cada livramento que você nem viu acontecer. Tudo isso foi a mão dele em silêncio. Lembrar do que Deus já fez é reacender a chama que o desespero tenta apagar. Porque o mesmo Deus que te sustentou ontem continua sendo o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. O impossível não é obstáculo para ele. É o palco onde sua glória se manifesta. Por isso, antes de pedir o próximo milagre, recorde os que já viveu. A memória é o altar onde a fé se renova. Há um ponto na caminhada em que já não faz sentido lutar contra o que não se entende. É quando o coração, cansado de tentar controlar o incontrolável, simplesmente se rende. Entrega total não é desistência, é confiança pura. É quando você olha para o céu e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, então faça o teu querer. É abrir mão da urgência, da explicação, da lógica, e colocar tudo nas mãos daquele que vê o fim desde o começo. A verdadeira força nasce quando você se ajoelha. É nesse gesto silencioso que o impossível começa a se mover, porque a fé que se entrega é a fé que atrai o agir de Deus. E enquanto você descansa nele,
O milagre já está sendo escrito nos bastidores do invisível.